Eis que você, médico, prescreveu vortioxetina para o seu paciente com depressão e ele abandonou o tratamento por conta de náusea. E agora, o que fazer? Será que isso é comum? Você pode passar alguma medicação, alguma orientação em relação à alimentação, ao horário da tomada, à dosagem, quanto tempo vai durar essa náusea? Nessa aula, você que é médico, vai aprender os principais macetes clínicos para aproveitar essa medicação nova até então, para poder ajudar seus pacientes com quadro de depressão e aproveitar os benefícios dessa medicação. Afinal de contas, tem um perfil de efeito colateral muito favorável. E para você que é médico, tem pacientes que usam psicotrópicos mais de um, muitas vezes. Eu já separei aqui gratuitamente o Guia das Interações Medicamentosas em Psiquiatria, com os princípios, os principais exemplos que todo médico prescritor que trabalha com saúde mental deveria saber. Para você baixar a sua cópia gratuitamente, é só clicar no link que está aqui na descrição e garantir a sua cópia. E para você que chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Gomes, sou médico psiquiatra e aqui eu ajudo colegas médicos que trabalham com saúde mental, psiquiatras pós-graduandos, a sair de uma prescrição, de uma prática insegura, intuitiva, para uma prática embasada, com metodologia, para você realmente poder ajudar os seus pacientes e ser reconhecido por isso, ter uma prática sólida em psiquiatria. E eu resolvi trazer esse tema, vortioxetina, a armadilha da náusea, porque é a grande pergunta, é o grande porém dessa medicação. Em congresso, em aulas, fui no evento da MS há alguns tempos atrás, é o que o pessoal queria saber. Primeiro, importante, disclaimer, não recebo nenhum patrocínio, nenhum incentivo financeiro. Os meus honorários quem pagam são os meus pacientes, os meus alunos médicos. Então essa aula não tem nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Se tiver que falar bem, eu falo bem. O que eu tiver que falar mal, eu falo mal. Então essa é a grande questão. Porque cerca de 30% dos pacientes simplesmente abandonam o tratamento na primeira semana. Como você que é médico prescritor pode evitar isso? E eu resolvi trazer essa aula porque eu vejo na prática clínica os alunos, né, das minhas formações em psicofarmacologia subutilizando essa estratégia com muito medo da questão da náusea. É verdade que nós psiquiatras temos um grande arsenal terapêutico quando o assunto é depressão, mais de 30 antidepressivos, mas na prática a gente vê os mesmos rostinhos, né? Os SRS, a sertralina, esse talopram. Infelizmente poucos colegas se aventuram, eu vou usar essa palavra, não é a palavra mais indicada, mas tem um leque terapêutico mais amplo para oferecer para o seu paciente, e aí o tratamento fica restrito. Porque a regra é que o paciente não responda ao primeiro tratamento. Em depressão, um terço responde. A regra é que tem que mudar a medicação. Enquanto maior repertório, maior a chance de você conseguir ajudar os seus pacientes. Eu vejo muitos médicos reticentes, inseguros em prescrever a vortioxetina por conta desse efeito adverso. Rafael, professor, o paciente ele simplesmente para a medicação. Não vou nem tentar uma próxima vez. Então vamos mostrar hoje o que você pode fazer para ajudar o seu paciente. Nada melhor do que uma vinheta clínica para a gente começar aqui. Então, você atendeu, você no seu consultório particular, cobrou lá R$ 500 sua consulta, sem passar o WhatsApp, né? Agenda cheia, tudo muito bom. Os pacientes satisfeitos, Google My Business bombando de elogios. E aí você atendeu lá, paciente de 35 anos, transtorno depressivo maior, com queixas cognitivas. Doutor, muita procrastinação, tem um certo brain fog, os pacientes trazem esse termo, né? Uma névoa mental, raciocínio lento, estou errando em coisas do trabalho. E aí você começa com a vortioxetina 10 mg, dose padrão, está ali na bula, né? Dose inicial. E aí no terceiro dia o paciente para a medicação por conta própria e nem volta. E aí pergunta, onde que nós falhamos, né? Em ajudar esse paciente? E sabemos, né, que o objetivo da primeira consulta em psiquiatria, qual é? Você que é médico, é ter a segunda consulta. Não pela questão dos honorários, não é isso, mas os quadros psiquiátricos, a depressão, é um quadro muitas vezes crônico, ou que precisa de um acompanhamento por alguns meses. Não é como quem trata uma pneumonia, tá um antibiótico, vai para casa, está resolvido, não precisa nem voltar, né, se continuar bem, se melhorar. Então a gente tem que reavaliar esse paciente, ajustar a dose, manejar efeito adverso. Então, o objetivo da primeira consulta em psiquiatria é ter a segunda, depois ter a terceira. Claro, vai se passando, o paciente vai melhorando. E a grande dificuldade dos psicotrópicos em geral é o começo do tratamento, porque cada um vai ter um perfil de efeito adverso.
mais intenso, menos intenso. E aí é essencial termos uma estratégia e nos anteciparmos a isso, porque na verdade o termo efeito adverso, né, deveria chamar efeito, porque é mais a regra do que a exceção. E a gente vê muito isso acontecendo. Rafael, professor, você é perfeito, seus pacientes não te abandonam. É óbvio que isso já aconteceu comigo. E eu nem fiquei sabendo muitas vezes. Porque o paciente usou a medicação, ficou insatisfeito, não só a vortioxetina, e nunca mais voltou. Eu nem fiquei sabendo. Mas a maioria volta, né? A maioria volta e me conta, me dá feedback. Eu sei que isso acontece. Então vamos ver como é que a gente pode ajudar esse sujeito e te ajudar. Então, importante, números. Eu gosto muito de números. Gosto muito de números. A náusea afeta entre 21 e 32% dos pacientes. Guarde 30, um terço. Cada 3 vezes que você prescrever a vortioxetina, um vai se queixar de náusea. Na minha prática, o meu N, esse número é maior. A regra é que tenha alguma queixa de náusea, né? E a principal causa de descontinuação, né? A gente sabe que náusea incapacita muitas vezes. O sujeito não consegue dirigir, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas dele. E puxa vida, ele já tem. Pense, vamos dar um passo atrás. Não é qualquer pessoa tendo náusea. É um paciente com depressão, já tem anergia, anedonia, alteração do sono, fadiga, e ainda somado tudo isso apresenta náusea. Deus me livre, eu lá vou continuar essa medicação? Vou nada, né? E 15 a 20% dos pacientes sentem náusea logo no início, nos primeiros dias. Isso daqui é muito importante. Muito importante. É nos primeiros dias, né? Então tem que avisar o seu paciente, com números inclusive, né? O time dos efeitos adversos é muito importante. Por quê? Porque você prescreve a vortioxetina. Dali a um mês o paciente começa a se queixar de náusea. Olha, provavelmente não é da medicação, né? Então guarde esses números. 30%, 30%, primeira causa de descontinuação e nos primeiros 1 a 2 dias. E você sabendo que é a principal causa de descontinuação, a aplicabilidade lógica é que você se antecipe a isso. Imagina que, não sei se você é casado, eu sou casado, Marina, minha esposa, amo de paixão. Imagina se no meu primeiro encontro com ela eu já soubesse tudo que eu sei hoje, o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu fui no cinema com ela no primeiro encontro, Shopping Dom Pedro, Campinas, não lembro o filme, não lembro o filme. Imagina que eu soubesse que ela adora o chocolate. Uma das mulheres gosta, mas ela adora, ela é uma formiguinha. Já tinha passado na Lindt no primeiro dia para conquistar, não sabia. Você tem esse superpoder. Você sabe por que seu paciente vai abandonar o tratamento com a vortioxetina. Pois bem, antecipe-se. Vá à loja da Lindt, compre um chocolatinho. Antecipe-se em relação a esse efeito adverso. E aí você vai aprender aqui o que você pode fazer. Então vamos lá. Você que é médico, precisa ter uma noção mínima dos receptores, dos neurotransmissores. Então, por que isso acontece? Por que o paciente que usa vortioxetina tem tanta náusea? Isso aqui muitas vezes é questão de prova, inclusive, para quem vai prestar prova de título. E a questão é a seguinte, a vortioxetina, que é um antidepressivo mais moderno, é classificado como multimodal. Por que multimodal? Porque ele vai agir de várias maneiras. Então, ele não vai simplesmente ter uma ação serotoninérgica bloqueando, inibindo a recaptação da serotonina. Vemos aqui em azul. Então a gente tem lá os dois neurônios, a fenda sináptica. O neurônio pré-sináptico vai liberar aqui as bolinhas pretas, que é a serotonina, monoamina, e vai recaptá-las. Os antidepressivos SRS e a vortioxetina têm esse mecanismo de inibir a recaptação. Se recapta menos, vai ter mais serotonina disponível na fenda sináptica. Esse é um mecanismo. Agora, tem outros dois mecanismos importantes. Então, teremos também um agonismo 5-HT1A, deixa eu ver aqui na imagem, que vai acontecer uma modulação, e um antagonismo do receptor 5-HT3/7, vai bloquear isso aqui. Na prática, então, ele vai apertar, em português, claro, em termos leigos, vai apertar vários botões serotoninérgicos. Se a gente imaginar os receptores dessa monamina como botões, vai apertar vários botões, né? Resultado, vai haver uma tempestade inicial de serotonina no trato digestório. Daí toda a náusea. Então, esse é o motivo pelo qual
a vortioxetina, pelos seus mecanismos únicos de ação, inibidor da captação da serotonina, agonismo do 5-HT1A e antagonismo do 5-HT3/7, vai produzir essa tempestade de serotonina e provocar náusea. E talvez você esteja se perguntando, puxa vida, Rafael, mas vale a pena insistir? Porque náusea é muito desconfortável, melhor já mudar. Se 1/3 apresenta. Se o paciente não apresentar, eu sigo o baile, sigo com a medicação. Se ele apresentar, eu vou sair trocando. E a vortioxetina, apesar desse grande pesar, ela tem muitas vantagens, né? Muitas vantagens. Uma delas é que ela é uma das mais indicadas quando o paciente tem sintomas cognitivos na depressão. Isso quem fala não sou só eu, não é só a bula da medicação, mas você pode pegar até as últimas diretrizes, por exemplo, o CANMAT. Ele vai fazer uma proposta ali de escolha de antidepressivo a partir do fenótipo, dos sintomas-alvo. E está lá a primeira indicação quando o paciente tem queixas cognitivas. Depois vem a bupropiona, tem outras opções também. Então, por que insistir? Por isso, pelo ganho cognitivo. Então, se o paciente ele tem queixas cognitivas, você foi lá, fez diagnóstico de depressão, mapeou todos os sintomas possíveis e viu que ele tinha queixas cognitivas, pense em vortioxetina, né? Vai melhorar a velocidade de processamento, tá? E um ponto importante é o seguinte, a melhora da cognição independe da melhora do humor. Metade a 2/3 do benefício cognitivo independe da melhora do humor. Às vezes a gente até vê isso, o paciente não melhora do humor, mas a cognição melhora. Então, de novo, o paciente se queixou de concentração, procrastinação, memória executiva, considere a vortioxetina, tem uma chance muito grande de você ajudar esse paciente. E além da vortioxetina ter essa vantagem em relação ao sintoma-alvo, a questão cognitiva é algo que os antidepressivos serotoninérgicos, né, os mais prescritos, não tem essa queixa como alvo. A gente sabe das vantagens em relação à ausência de efeitos adversos que atrapalham muito a vida do paciente. Por exemplo, a disfunção sexual, que é mais uma regra do que uma exceção nos antidepressivos serotoninérgicos. Queda da libido, disfunção erétil nos homens, anorgasmia, atraso do orgasmo. Então a gente sabe que a vortioxetina ela tem taxas de disfunção sexual comparáveis ao placebo. Fiz um gráfico aqui adaptado para você enxergar. Ao passo que os SRS tradicionais, esse número vai lá em cima. Inclusive, considera a vortioxetina, se não como primeira escolha para o seu paciente com depressão e sintomas cognitivos, mas para pacientes que estão em uso de um SRS, sertralina, paroxetina, que são os que mais causam disfunção sexual, e você considere uma troca para uma outra classe de medicação. É uma boa opção. É isso que a literatura mostra. Na prática, eu tenho visto muito isso no consultório também, tá? Tenho visto muito isso no consultório. Eu tive um paciente, um paciente de uma aluna de supervisão, uma médica que trabalha com saúde mental, que teve ereção, o paciente começou a ter, não é priapismo, ereção espontânea, assim, em situações inadequadas, sei lá, estava andando na rua, estava no meio da família, mas isso com dose mais alta, 80 miligramas, né? Mas é um relato anedótico, tá? Que eu estou trazendo aqui da minha experiência com os meus alunos. Mas de maneira geral, não observo isso. Os pacientes não se queixam de disfunção sexual com a vortioxetina. E aí uma dica muito prática que você pode implementar na sua rotina, ao prescrever a vortioxetina, é a boa e velha máxima da psicofarmacologia, que é start slow, go slow, né? A máxima para tratar idoso. Então a bula, olha só, ela vai sugerir você começar com 10 miligramas. Mas na prática nem sempre isso dá certo. Então como é que eu costumo fazer? E alguma literatura embasa, né? Vai mais devagar, comece com subdose, tá? Comece com subdose. O paciente que é mais tigrão, já usou um tigrão é um termo ruim, né? Que é mais vivido psicofarmacologicamente falando, já usou vários psicotrópicos, não tem grandes efeitos adversos, manda bala com 10. Vai com 10. O fabricante sugere chegar à dose de 20 o mais rápido possível. Na prática, já conversei com outros colegas também, com 10 costuma ter benefício. Então dá para esperar. Espera um mesinho, né? Agora, para aquele paciente muito ansioso, muito sensível, ele te conta, doutor, eu usei já sertralina. Nossa, me deu uma dor de barriga, fiquei, né? Tive diarreia. Vai devagar, comece com 5 miligramas na primeira semana.
E aí você progride a dose, 10, 15, 20 miligramas, depois dessa adaptação inicial. Começou com 5, dá 5 dias, uma semana, que seja. Viu que teve náusea, mas melhorou, depois progride a dose. Depois progride a dose. Além disso, né, temos o fator alimentar. Ponto importante de frisar. A absorção da vortioxetina não depende de comida. Então, não tem nenhum motivo para o paciente tomar medicação em jejum, depois de se alimentar. É quase obrigatório para minimizar esse efeito adverso. Tá? É algo muito simples, mas a gente sabe que hoje em dia, né, em 2026, de maneira geral, a rotina dos nossos pacientes é muito bagunçada. Ninguém tem hora para comer, ninguém tem hora para dormir, ninguém tem hora para fazer nada, é sempre, né, na roda dos ratos. E tudo bem, cada um leva a vida que quer, mas isso interfere na tomada da medicação, porque muitas vezes a gente vê o paciente o quê? Esquece, né? Pula uma tomada, vai tomar qualquer outra hora depois. E isso pode ser um fator decisivo para aliviar a náusea e o paciente continuar usando a medicação. E outro fator, eu não coloquei em slide aqui, uma outra estratégia que eu costumo usar também, off-label, tá? Mas eu vejo que funciona, discuti com outros colegas já também, é o uso de algum antídoto, algum antiemético, né, que a gente pode considerar. Então, mais usado é um dazentrona, que também tem ação serotoninérgica. Existe um risco teórico de síndrome serotoninérgica, nunca vi, tá? E eu costumo deixar 8 miligramas sublingual, SOS. Às vezes, quando o paciente fica muito incomodado, deixo por 3, por 5 dias direto, né? E costuma funcionar muito bem, né? E eu costumo já deixar prescrito junto com a vortioxetina. Explico, falo o que pode acontecer e já deixo prescrito também. E aqui a gente vai ter a regra dos 14 dias, né? Como é que é essa regra dos 14 dias? Então, primeiro ponto, a náusea ela vai ser transitória e dose dependente. Ou seja, se você começar com 20 miligramas, tende a ser pior. E ela é passageira. Uma coisa que aflige muitos pacientes é achar que vai ficar com essa náusea para sempre. E aí, se fosse assim, o uso da medicação seria insustentável, insuportável. Quem aguenta, né? Ficar 3, 6 meses, um ano tendo náusea. Então é importante explicar isso para o paciente. Talvez até você desenhe, faça um gráfico como esse daqui. Então, o pico vai acontecer na primeira semana. De maneira geral, 2 ou 4 dias. É a fase mais chata. Mas em 2 semanas tende a resolver, né? Então passe a seguinte mensagem para o teu paciente. Olha, sobreviva a primeira quinzena e depois você vai colher os benefícios. Eu gosto de usar a analogia de entrar no mar, né? Primeiro você vai mergulhar, vai passar a arrebentação, tem as ondas quebrando, e lá no fundo, no outside, né, eu gosto de surfar, é tranquilo, é um lago, né? Então, avise seu paciente em relação ao que esperar e por quanto tempo. Vai fazer toda a diferença. Então, voltando à nossa vinheta, né, o erro não foi a medicação foi bem escolhida, o paciente tinha queixas cognitivas, mas foi a expectativa, né? Então, para esse paciente começar com 10 miligramas, foi insuportável, né? E tem um outro ditado que gosto muito que fala o seguinte: remédio bom é remédio que ajuda o paciente e que o paciente consegue continuar tomando. Pode usar a medicação mais potente e eficaz do mundo. Se o paciente não consegue manter o uso, não vai adiantar nada. Então, uma frase aqui, chiclete para grudar na tua cabeça, você falar para o seu paciente: olha, seu João, você vai sentir um enjoo inicial, mas isso significa que o remédio está agindo e vai passar. Tem alguns pacientes que têm essa percepção, né, de que se está tendo algum efeito aqui para o mal, efeito adverso, olha, o remédio está funcionando, é só esperar, né? E isso é um fator que ajuda no tratamento, que aumenta a adesão, né? Já outros, nossa, estou tendo efeito adverso, quando não entendem, você não explica o que eu acabei de explicar aqui, ficam assustados e acabam parando. E por fim, mas não menos importante, não podia deixar de lembrar de 3 interações potencialmente perigosas em relação a antidepressivos. Então, a vortioxetina ela vai ser metabolizada pela CYP2D6. CYP2D6, quem é psiquiatra tem que ter uma ideia disso, né? Ou seja, se alguma outra medicação, alguma outra substância bloquear essa via, for um inibidor, a concentração sérica da vortioxetina vai aumentar e também efeito adverso. Que medicações antidepressivas bloqueiam essa via? A bupropiona, a fluoxetina,
e a paroxetina. E na prática, por que isso é importante? De novo, polifarmácia. Existe uma chance muito grande de você estar prescrevendo a vortioxetina e não ser a primeira medicação que o paciente está usando. Ou ele já está usando a bupropiona, a fluoxetina ou a paroxetina, ou você já está tratando uma depressão de difícil tratamento, uma depressão resistente, e vai fazer uma combinação de antidepressivos, você pode fazer isso. Antidepressivos com mecanismos distintos. Então, perfeitamente possível. Vortioxetina mais bupropiona, vortioxetina mais fluoxetina, vortioxetina mais paroxetina. Dá para fazer isso. Agora, com muito cuidado. Então, vai ter que ser uma dose menor da vortioxetina. Então, começar com 5 mg, talvez nem precise subir, né? Se você for manter. E tem a questão da troca cruzada. Você está saindo de fluoxetina para vortioxetina, vai ter que fazer um washout primeiro da fluoxetina. Ficar uma semana sem e depois começa. Senão vai ter uma interação medicamentosa. E na prática, sabemos que a maioria dos pacientes faz uso de alguma polifarmácia. E se você quiser saber mais sobre isso, inclusive, não deixe de baixar aqui o nosso Guia das Interações Medicamentosas, com os princípios, exemplos práticos para o seu dia a dia, gratuito. É só você clicar aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, e baixar a sua cópia. Então lembre-se desses três: bupropiona, fluoxetina e paroxetina são inibidores potentes e vão dobrar a concentração plasmática da vortioxetina. Na prática, isso significa mais efeito adverso. E aqui alguns pontos chaves para a gente resumir a nossa conversa. Então, a vortioxetina tem um perfil de superioridade em relação à parte cognitiva, de melhorar mais a cognição do paciente com depressão e de não atrapalhar a vida sexual do sujeito. Tá? Tensão, risco de náusea em 1/3 dos pacientes, cerca de 1/3. E vai ser o motivo pelo qual esse paciente vai abandonar. Nunca tive paciente que abandonou por outro motivo. Dica prática, olha a escadinha aqui. Vai devagar, start slow, go slow, sempre com alimentos. Já deixa uma ondazentrona ali, SOS, para o seu paciente, que ele vai te agradecer. Então a mensagem final que eu queria que você levasse dessa conversa é que a vortioxetina ela é uma Ferrari cognitiva, mas que precisa ser pilotada com muito cuidado na primeira marcha. Ó, a marcha aqui em azul, né? Porque senão vai sacudir, o carro vai parar e não vai dar certo. Mas se você conseguir passar a arrebentação, se você conseguir passar essas primeiras 2 semanas, teu paciente tende a melhorar, vai ter uma boa resposta. É uma medicação que é factível mantê-la, né, o paciente usando. A grande dificuldade de quem prescreve antidepressivo, o paciente até melhora no começo, mas depois, né, um mês depois ele já quer parar por conta do efeito adverso. Então eu te proponho amanhã para você aplicar no seu consultório. Reveja teus casos, veja aqueles pacientes que têm depressão e queixas cognitivas, de memória, de concentração, né, que é muito comum. E considere a vortioxetina. Tá? Uma troca, uma combinação, talvez. E quando você for prescrever, explique do enjoo. Comece com uma dose menor. Rafael, estou na dúvida, não sei se o paciente é mais resiliente, não é? Comece com dose menor. Tá tranquilo. Joga seguro. 5 mg por uma semana, depois do jantar, depois do almoço, depois passa para 10 mg, e aí vai devagar, um passo a passo. E não deixe de baixar o seu guia das interações medicamentosas, gratuito, especial, feita especialmente para médicos como você que está todo dia aí nas trincheiras cuidando dos pacientes. Para baixar o seu guia, é só você clicar aqui na descrição do vídeo e baixar sua versão. Um grande abraço e até a próxima aula.